Como é que a gente pode adaptar a nossa abordagem comercial quando a gente fala de um cenário de incerteza? Então, Leandro, acho que o principal ponto é a gente abordar, né, dando uma sondada em como a pessoa tá, né? Então, ver se o cara tá muito pessimista ou se ele tá de boa, né? Para a gente poder fazer a calibragem da nossa abordagem, né? A gente Isso. saber por que caminho a gente vai, se eu vou ter que usar um amortecedor antes ou não, né? E ajudar o cara a construir o que ele está pensando para os próximos meses, né? Eu acho que o principal ponto na abordagem aí é entender quais são os planos do empresário ali, do tomador de decisão de curto prazo e de médio prazo, né? Eu acho que o grande ouro desse cenário está justamente em entender quais são os ifs, né? O que o cara está colocando como um gatilho para saber se eu faço investimento ou não, né? Para quando isso acontecer, a gente conseguir fazer o follow, tá? E aí, Leandro, acho que o ponto fundamental da gente trabalhar com CRM, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente mais sobre isso, né? A importância de se organizar, né? Mas a gente entendendo, né, o estado inicial do nosso cliente, a gente consegue primeiro oferecer para ele alguma coisa que vai poder ajudar ele no curto prazo e entender quando ele está pensando em fazer alguma coisa de diferente, né? O que ele está postergando, né? E a gente entendendo esse prazo ou o gatilho para, né, a gente colocar isso dentro do CRM para não perder essa oportunidade de jeito nenhum. Porque vai ter muita gente prospectando muito cliente, né, ouvindo daqui, não, tô vendo aqui só para daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, né, e não vai fazer esse follow depois, né, e talvez o cara não precise de 6 meses, né, se a gente entender o principal gatilho, para ficar de olho, né? Porque uma coisa é você falar assim, pô, Daniel, tô querendo te vender um carro assim, assim, assado. Eu falar, cara, não vou trocar de carro agora não sei como é que vai ser a história e tal, só vou trocar de carro no meio do ano que vem. E você marcar ali, para mim, de repente, um follow, se você já for organizado o suficiente, marcar um follow pro meio do ano. Ah, lá em maio eu vou ligar pro Daniel, né? Agora, outro ponto é assim, não, mas Daniel, deixa eu entender, cara, qual que é o que te preocupa mais? Qual que é o lance que você tá mais preocupado e tal? E eu falo assim, não, pô, cara, pro meu negócio o dólar é muito importante, eu não sei o que vai acontecer e tal, né? Beleza, o ponto é o dólar, né? Se em fevereiro, março, eu percebo que o dólar tá favorável ao negócio desse cara e tá indo bem, por exemplo, eu posso fazer esse follow antes. Cara, você falou para mim que estava preocupado, estava pensando em trocar de carro aqui 6 meses, estava de olho no dólar e tal. Pô, tô acompanhando o dólar aqui, né? Parece que estabilizou em X, né? Não tá tendo grandes flutuações e tal. Como que você tá vendo esse cenário? Pô, cara, realmente, né? Não foi nada do que eu estava pensando, a coisa tá acontecendo, tá andando. Pô, e aí? Posso te mostrar, né, o nosso lançamento e tal? Passa aqui na concessionária, vamos tomar um café? De repente você vende esse carro em fevereiro. Boa. E a gente não pode esquecer que quando você está ligando para o cliente para fazer uma abordagem ou mandando um WhatsApp para ele num momento desse, você tem que tirar um pouco o peso da decisão de compra do cliente, né? Então você vai ter que mexer na tua abordagem para você entender o quão relevante é o cenário político para ele, para o negócio dele nesse momento, e o que acontece com o cliente se ele postergar a decisão, se isso é bom ou ruim, né? Para quem é nosso aluno da formação, no método Supervendedores, tem uma aula de abordagem que a gente ensina vocês a criarem um roteiro de abordagem. Não um script, mas um roteiro de abordagem, tamanha importância. Volta nessa aula para quem é aluno, para você conseguir redesenhar a tua abordagem, colocando esse cenário político dentro da primeira coluna, principalmente. E como isso impacta positivo ou negativamente o negócio dele. Você vai desdobrando no exercício e você vai entender lá na frente como você traz um gancho para ele.
nós temos um cliente que falou, né, abertamente, falou assim, cara, fechar negócio com vocês depende se depende exclusivamente do resultado das eleições. Isso, inclusive, a gente conversou com ele antes das eleições de domingo. E, cara, tá, como é que agora eu, Leandro, ligo para ele, sendo que ele era um cliente pró-Bolsonaro, né, e eu desenho esse cenário de positivo na cabeça dele, na empresa dele, sendo que agora o cenário é Lula, é PT. Eu como vendedor, preciso me preparar mais para fazer isso, sendo que eu já sei o que está dentro da cabeça do cliente. E aos poucos, né, ele vai se convencendo de que, cara, não adianta segurar por muito tempo, porque senão o colega do lado não vai segurar, né, que o Dani falou, a empresa do lado não vai segurar, a empresa do lado vai acelerar, ela vai crescer e você vai ficar para trás. É um lance do capitalismo, né, Dani? Né, se eu escolher parar de vender, meu concorrente não vai olhar para mim e falar assim, ai, que bonitinho, vamos segurar as vendas também. Ele vai acelerar porque ele quer seguir o plano de crescimento dele, da companhia dele, da empresa dele. Que foi o que aconteceu na pandemia, né, Leandrão? Exato. A gente tem um exemplo muito muito recente, né? Talvez aí o amigo ouvinte esteja trabalhando numa empresa que contratou ele no meio da pandemia, né? Sim. Que estava de um tamanho no começo da pandemia e hoje, né, é muito maior. E talvez a gente perceba algumas empresas que fizeram um movimento um pouco mais conservador durante a pandemia, né? E que hoje tem dificuldade para chegar no tamanho que era antes da pandemia. Sim. Né? Eu acho que esse ponto vale para todo mundo, né, Leandrão? De falar assim, cara, eu sei que tem mercados e mercados, né? Pô, mercado de turismo no meio da pandemia, pelo amor de Deus, né? Mas sim, de eventos. Teve muita gente que aproveitou a pandemia, aquele tempo mais ocioso, né, que a gente não estava tendo visita, a gente não estava tendo cliente, né, dentro da empresa, a gente estava pessoal mais em casa, você tinha um pouco mais de tempo livre e fizeram um monte de planejamento, fizeram um monte de ação, colocaram um monte de coisa na prática, né? E quando a gente tem essa oportunidade, né, enquanto uns estão olhando notícia, né, pensando no caos, o que dá para fazer, acessando um monte de tipo de informação, né, sabe-se lá de onde veio, que só te deixa mais ansioso. Acho que o grande lance é trazer o cara para um negócio assim, não, beleza, né, mas o que a gente pode fazer junto para o seu negócio avançar? Eu entendo que você viu tal coisa num grupo, no jornal, não sei aonde, que você está preocupado com determinada coisa, mas me fala, se essa coisa acontecer, o que você faria? Trazer para um exercício da prática. Boa! Né? Se isso acontecer, o que você vai fazer? Porque, né, esse cliente que falou, pô, só vou fazer investimento se o Bolsonaro ganhar. Ele vai ficar 4 anos sem investir? Exato, cara. E se o Bolsonaro não entrar daqui 4 anos? Ele nunca mais vai investir em treinamento na empresa dele? Né? Então, trazer essas chamadas, né, essas provocações... É fazer o cliente pensar, é provocação. Fazer essa reflexão. Porque adianta, né, você só colocar a coisa no externo. Não, mas se tal coisa acontecer, eu faço X. Né, você está colocando de novo. Né? Aí o estoicismo traz muito forte. Tá fora do seu controle, você é refém da política, você só investe na sua empresa se acontecer alguma coisa que você não tem o menor controle. Né? Então é Las Vegas puro. Né? Você tá jogando um negócio que você não consegue controlar. E uma coisa que acho interessante reforçar, né? Eu e o Dani estamos gravando esse episódio no dia 1º de novembro, né? Uma terça-feira. Estradas travadas. Tá um caos lá fora. Minha esposa me ligou na hora do almoço, tava no escritório, eu falei assim, volta pra casa, eu tô preocupada, eu tô com medo, enche o tanque do carro, né? Tipo, talvez você vai ter que ir no mercado, sabe? Essa sensação difícil. A gente, antes de gravar, a gente assistiu o pronunciamento
do então presidente Jair Bolsonaro, né? E, cara, a gente não sabe o que vai acontecer no dia 1º de janeiro. Neste momento que a gente está gravando, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente, óbvio, torce para a democracia, torce pelo país, vibra muito pelo país e a gente quer que o melhor aconteça, né, para todo mundo, porque estamos no mesmo barco. Essa é a verdade. Eu não posso torcer para o barco furar, sendo que eu estou dentro do barco. Agora, uma coisa é você tirar esse recorte temporal do dia 1º de novembro, do dia 7 de novembro, que é quando vai entrar no ar esse episódio, e você transportar isso para julho de 2023. Setembro de 2023, daqui um ano, gente, daqui um ano, né, o Lula vai estar governando o país, vai ter o seu governador, vai ter o seu prefeito e tudo mais. Cara, você vai estar parado com essa mentalidade neste momento ou você vai seguir a tua vida? Então, na abordagem, o exercício que a gente tem que fazer é esse, puxar o cliente para o nosso lado e falar, vamos imaginar daqui um ano? Porque daqui um ano muda tudo, cara. Daqui um ano você vai ter outras ambições, você vai ter outras metas, não vai ter eleição, sabe? Você vai voltar a se preocupar com as coisas que estão dentro do seu controle. Onde é que eu vou fazer o aniversário da minha filha? Onde é que eu vou tirar férias? Vai voltar. Então eu entendo que nós precisamos vender, ponto. Então não adianta eu ficar chorando em cima do que está acontecendo. Eu preciso ser portador de boas notícias para o cliente, como a gente falou agora há pouco. Eu preciso levar ele para um estado, para um lugar onde já passou, assim como hoje a gente pode falar que a pandemia passou, né? Hoje a gente pode falar que a pandemia passou. Não adiantava falar que a pandemia passou em setembro de 2020, entende? Sem nenhum tipo de perspectiva de vacina, gente. Então, assim, é completamente diferente a gente pegar o cliente hoje e tentar vender para ele e pegar o cliente daqui um ano. Então, as coisas vão melhorar, isso vai passar, a gente só tem que confiar, vibrar muito para que isso aconteça. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!